chamado por Deus para reconstruir muros. Chamados por Deus para reconstruir muros. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo, os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. E disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas aliança e misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometidos contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos convertestes a mim, e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá, os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para mim fazer habitar o meu nome. E esses ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos, a oração do teu servo, e aos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e lhe dê mercê perante este homem. Neste tempo eu era o copeiro do rei. Crianças poderão sair para o culto infantil abençoados, aula abençoada em nome de Jesus. Vocês que não estão viajando e que decidiram ficar em casa, bem-vindos ao grupo. Pai, nós queremos submeter mais uma vez a autoridade da palavra do Senhor, porque sabemos que ela é santa e sagrada, mas também poderosa para fazer infinitamente mais do que nós pensamos. Nos abençoe, Pai, em nome de Jesus, amém. Chamado por Deus para reconstruir. Já com meus olhos, olhando principalmente para 2026, eu quero falar sobre esse assunto que para mim é tão importante. Eu tive uma luta intensa com Neemias durante muitas horas. Espero que aquilo que o Senhor colocou no meu coração e que eu consegui resumir nessa história tão longa possa ser de edificação para a sua vida. O nome Neemias tem um significado maravilhoso. Deus é deleite. Imagina só, você tem um filho que o nome dele é Deus é deleite. Neemias, ele não foi para o cativeiro, ele nasceu no cativeiro. Neemias não conheceu a Terra Santa até então. Esse homem, Neemias, ele exercia uma função de copeiro do rei Artaxerxes, rei dos persas. Nesse momento havia passado, como nós sabemos, o império dos caldeus, e agora então havia chegado o império dos persas. Em relação à maioria dos judeus, ele tinha uma posição privilegiada e de certo modo segura. Ele era o cara que pegava o vinho que Artaxerxes ia tomar e experimentava para ver se não estava envenenado.
Mas quem queria envenenar esse rei, de vez em quando na história, alguns reis foram envenenados. Mas enfim, se compararmos com aquele contexto histórico, a situação dos judeus que estavam lá na Palestina, em Jerusalém, de modo especial, e os que ainda estavam no cativeiro, de fato, ele estava numa posição privilegiada. Foi mérito dele? Ou será que Deus o colocou como propósito? É complicado para mim, creio que para você, ao lermos a Bíblia, nós chegamos à conclusão que aquilo foi por acaso, que aquilo foi uma coincidência do destino. Sempre preferimos crer que nem uma folha sequer cai em nossa vida, no mínimo, sem a permissão do Senhor. Será que chegou a esta posição por acaso? Para mim, absolutamente não. Deus mexe com Neemias e o tira de uma posição de conforto. Ele tinha um bom emprego, ele tinha estabilidade, ele tinha a proteção do mais poderoso império da terra naquele momento da história. Ele estava seguro, ele tinha uma certa estrutura de independência financeira, mas Deus resolveu tirá-lo do conforto. Deus decidiu tirá-lo da segurança. Deus resolveu mexer com esse homem, e quando Deus mexe, dependendo da profundidade que ele coloca a mão, não é o mexer que o homem provoca no homem. Quando Deus mexe com alguém, ele mexe mesmo. E quando ele mexe, balança muitas coisas. Deus mexe então com Neemias e o tira da posição de conforto. Neemias não é o único na Bíblia e nem na história do povo de Deus, inclusive em nossos dias, a ter essa experiência. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas de Deus que Deus decidiu literalmente mexer com elas e tirá-las de uma ilha de conforto. E hoje para mim não é diferente. O Deus da Bíblia, o Deus de Jeremias, é o Deus que diz que é Ele que pega o vaso. E muitas vezes Ele quebra o vaso. E o quebrar de Deus não é para destruição, não é para a morte, é para a reconstrução. E muitas vezes dói. Mas não para por aí. É um doer para coisas maravilhosas, para bênção sobre bênção. O verso 4 diz para nós, já foi lido: tendo eu ouvido. Aqui a sequência do verso 4 é profundamente bíblica e não somente bíblica. A primeira coisa no texto que Deus usou foi a palavra. Ele ouviu um relato real, verídico, e esse relato foi o próprio Deus que criou toda aquela cena. Alguém na igreja disse que não é bom fazer perguntas, porque quando você pergunta a alguém como ele está, ele pode contar uma história de uma hora. E Deus então aqui de modo maravilhoso, ele ia trabalhar com esse homem. Então, tendo ele ouvido estas palavras, o relatório que Jerusalém estava ao caos. Próxima coisa, assentei. A função do copeiro era sempre estar em pé para servir seu rei. Aqui nesse contexto ele sentou-se, ele assentou, ele assentei. Impacto, o mover de Deus, o mexer de Deus foi tão grande e mexeu com todas as suas estruturas internas, externas, física, psíquica, espiritual. Deus mexeu com esse homem até na sombra. O que ele fez? Ele sentou porque não ele iria cair. E chorou. Parece que ele não era chorando como Jesus. A coisa foi tão profunda, mas sincera, honesta, que ele chorou. E o que mais? Lamentei por alguns minutos? Não.
Lamentei por algumas horas? Não, o impacto foi tão profundo, foi tão intenso, que ele continuou se lamentando durante alguns dias, até onde eu sei, eu não sei quantos dias que durou isso aqui. Ele lamentou durante alguns dias. E não só, ele responde, de que maneira? Com jejum e oração. Porque quando a coisa é pequena, a gente cruza os braços e vai embora. Aqui não. O impacto foi profundo, profundo. E esse homem então acontece. O texto diz que estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ele era um homem de Deus, ele sabia o que era jejum, ele sabia o que era oração, e como homem de Deus ele respondeu como deve responder um homem de Deus. Ele não fugiu, ele não tampou os ouvidos, ele não se diminuiu. Tipo seguinte: eu quero participar disso de alguma maneira. Ele decidiu: eu não quero, eu não posso ficar de fora. Eu quero me envolver. E quando isso acontece na vida do crente, é maravilhoso. Quando isso gera um virar de chaves, tipo, eu quero me envolver com isso. Eu não sei ainda, aqui já estou avançando, eu vou reorganizar minha agenda, eu quero participar disso. De alguma maneira, eu quero dizer: Deus, eis-me aqui. Eu sou um vaso de barro, estou aqui há mais de 600 quilômetros de Jerusalém, eu não sou o rei, eu sou o copeiro do rei, mas eu quero me envolver. Porque sair de um compromisso é fácil. Assumi-lo e envolver com ele é difícil. Mas é infinitamente melhor correr os riscos dentro do que fora. Eu lidei muito com missionários nossos, no sentido de missionário vinculado à CIB, a nossa comissão missional. Quando muito desses, eu conversei com eles no meu tempo que eu pedi a convenção, porque eles chegaram até assim, passou por todos os processos. Seminário, algum deles vai fazer curso tipo que enfermagem, odontologia tal, para abrir porta em país do Oriente. Enfim, quando você ouve, quando eu ouvi esses homens e mulheres, alguns eram jovens, assim: Deus meu, que coisa que é isso? Tipo, eu prefiro correr isso dentro da missão do que fora da missão. O impacto gerado em Neemias foi percebido pelo rei incrédulo. Ele autoriza ele a ir a Jerusalém, no verso de número 2, capítulo 2, do verso 1 até o 8. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer-lo, dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto? Se não estás doente, tem de ser tristeza do coração. O rei tinha um dom de discernimento. Eu nunca te vi triste. Nunca te vi triste. Era Deus usando de ferramentas divinas para gerar um segundo momento, um segundo passo, uma segunda milha nessa história, para que não se colocasse um ponto final nela. Nós não podemos colocar ponto final em histórias que para Deus é uma vírgula. Nós não podemos colocar conclusão naquilo que nem sequer iniciou na nossa história de vida e compromisso com o reino dele. Verso 3. Eu lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que pedes agora? Deus usando o rei. Tudo bem,
Eu acabei de ouvir um pouquinho da sua história. E o que é que você quer? O que nós queremos de Deus nesses dias que nós estamos vivendo? O que nós esperamos de Deus no ano que vem, principalmente do nosso engajamento na missão de Deus, na missão do reino de Deus, aqui, ali e até os confins da terra. E disse ao rei: se eu agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade, o sepulcro de meus pais, para que eu a reedifique. Olha a coragem desse Senhor, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto a dele, me disse: quanto durará a sua ausência? Quando voltarás? Muitas perguntas do rei. Aprove o rei enviar-me e marquei certo o prazo. Eu gostei muito do final do verso 6. O rei abriu as portas e ele, quem? Neemias, marcou certo prazo. Ele não deixou o prazo em aberto. Quando deixamos o prazo em aberto, em termos de chamada, em termos de engajamento, em termos de eis-me aqui, esse negócio é complicado. Isso pode ficar para amanhã, para o ano seguinte, para 2027, para 2040 e por aí fora. Não, ele, nesse mover de Deus, ele marcou o prazo. Ou seja, ao marcar o prazo com Artaxerxes, ele não estava marcando com o rei, ele estava marcando primeiramente com Deus. E ao marcar com o rei, ainda mais naquele momento, ele não poderia mais alterar isso. O rei daquela época ele mandava, é como Deus. Então, diante do rei, ele marcou um prazo. Eu lembro de um missionário nosso que falou para o patrão dele, e ele trabalhava num emprego muito bom, que ele iria, e o patrão crê, que ele iria para os campos missionários, e esse patrão não entendeu, e ele marcou o prazo, e no prazo marcado ele saiu e seguiu depois para os campos missionários. Mas nós estamos inseridos também no campo de missão aqui agora, que é Brasília, e tudo que nos envolve. No verso número 6, então o rei, já citei, 7, e ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores, além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. E o texto assim serve. Primeiro aspecto, a chegada de Neemias em Jerusalém. Ele chegou em Jerusalém em 445 a.C. No verso 11 ao 17, ele chega a Jerusalém. E a primeira coisa que ele fez, discretamente, à noite, ele foi examinar ponto a ponto nessa cidade. Eu quero esquecer com vocês. 2 de 11 até 17. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém, o que o meu Deus me puser no coração para eu fazer. Ele tinha convicção que foi Deus que colocou no coração dele. Irmãos, quando é Deus que coloca em nosso coração, é diferente, completamente diferente. Cai trovoada daqui, dali, raios dali, daqui, mas a pessoa vai perseverar, porque foi Deus que colocou no coração. Segunda coisa, quando é Deus que coloca no coração, a pessoa não murmura. Quando você vê uma pessoa murmurando no serviço que ele faz para Deus, ele está completamente no lugar errado. Não é o lugar de Deus para ele. Mesmo sozinho, ele vai fazer com louvor. Mesmo sozinho, ele vai fazer com alegria. Mesmo sozinho, vai
satisfazendo aquilo que ele faz. Para você dar exemplo mais longe, aqui eu tenho vários, eu vou lembrar do irmão Francisco, que Deus já o recolheu há muito tempo. Eu não quero aqui valorizar a deficiência que ele tinha, mas eu quero colocar isso aqui também. Ele tinha uma deficiência na perna, e ele arrastava aquela perna, não precisava de apoio nenhum, ele conseguia, a igreja o reconheceu como diácono. E a profissão dele era ser o quê? Ele era carpinteiro. E continuava ainda fazendo algumas obras de carpintaria. Mas sem aviso prévio. Sem aviso prévio, ele chegava até a igreja, ele tinha a chave da igreja. Ele abria a igreja sozinho. Eu vi isso aqui inúmeras vezes. Lá também os bancos eram como esse, de madeira. Isso com o tempo vai estragando. E lá chegava ele então com serrote, com martelo, com pacote de prego, etc. E esse homem eu encontrei várias vezes reformando aqueles bancos nas áreas mais vulneráveis. Eu ouvi ali louvando a Deus. Quando é Deus que coloca no coração, é completamente diferente. Por isso que o cristão tem que descobrir qual é realmente o seu nome, para o que de fato Deus chamou. Porque se Deus chamou para ser um recepcionista, você vai chegar lá e você vai encontrar alguém que está dizendo assim: eu estou no melhor lugar do mundo que Deus me colocou. E ele continua a nos dizer que o texto sagrado: de noite saí pela porta do vale, verso 13, para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, entendamos o que? Derrubados, cujas portas tinham sido consumidas pelos fogos. Quando fala muro, na verdade era uma muralha. É provável que vocês tinham um filme sobre Jerusalém em guerras, e lá você percebeu que de fato muralhas. As muralhas eram feitas de pedras. Dava trabalho buscar essas pedras, e pedras grandes. As portas eram realmente uma área vulnerável. Elas tinham que ser de madeira, e muitas vezes colocava ferro, trançava ferro para torná-la mais resistente. Então ele passou, o que ele foi que ele viu? A muralha derrubada, e evidentemente que as portas queimadas. E o texto segue. Verso 15: subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos pais que faziam a obra. Foi um momento de observar, de examinar, de analisar, e principalmente um tempo de ouvir Deus. Porque o Deus que nós vivemos, Ele fala principalmente em nosso coração. É um Deus que fala. O Deus da Bíblia conheceu o mundo, dizendo assim, que os deuses criados pelos homens têm boca, mas não falam. O Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, o Deus desse livro é um Deus que fala principalmente, repito, Ele fala o quê? Em nosso coração. A cidade, pelo menos em parte, foi reconstruída. O templo também havia sido reconstruído em torno de 70 anos antes das epidemias, ou seja, a cidade havia sido reconstruída em parte. O templo estava em operação, havia sido reconstruído. Agora, só que não tinha o quê? Proteção. Não tinha muros. Nós precisamos de muros em nossa volta, espiritualmente falando.
Nós precisamos de muros em nossas famílias. Nós precisamos de muros na igreja. Nós precisamos desses santos muros para guardar e proteger coisas tão sagradas, principalmente a vida humana. A grande bênção da reconstrução não estava consolidada. Não sabemos em detalhes, claro, a gente sabe um pouco, mas não com muita clareza, por que esses muros não estavam reconstruídos. Porque, bem, faltou a questão do consolidar. E essa palavra, sentido bíblico também, consolidar, é muito importante. Ou seja, ele consolidou o quê? Uma área. Ou seja, a cidade estava ali, ela foi reconstruída em parte. O templo foi reconstruído, mas só que não foi consolidado. Permite uma aplicação muitas vezes em nossa vida. Nós reconstruímos, pela graça de Deus, isso aqui. Só que Deus está dizendo para nós que eu preciso também reconstruir isso aqui. Só que eu não fecho o ciclo. Eu não termino aquele ciclo. Aquilo não fica consolidado. E se não for consolidado, vai ser uma área profundamente fragilizada na nossa vida com Deus. Na nossa vida em serviço a Deus. Existe uma área aberta. E o diabo sabe disso. E o diabo sabe disso. E aquela área, se ela não for fechada, se ela não for consolidada, ela vai ser um calcanhar de Aquiles. Vira ou mexe, vai ser um lugar que eu vou cair. Quando eu falo cair, não é no sentido de pecado. No sentido de quê? Cair e bloquear tudo aquilo que eu poderia fazer em favor do reino de Deus. Eu corro isso o quê? Vou, volto. Começo, não acaba. Aquilo não é consolidado. Isso também acontece na nossa vida pessoal fora, em termos de estudo, em termos de concurso, em termos de trabalho, em termos de relacionamentos familiares. Enfim, é preciso consolidar. Permita aqui uma observação que está em Isaías, eu acho que é capítulo 20 ou 22, aqui é de bate-pronto, eu não tenho certeza absoluta. O texto diz que havia uma brecha no muro de Jerusalém, em um outro contexto. Eu pesquisei uma vez sobre isso. Ou seja, era um tempo de paz em Israel. E o muro ali foi desgastando, é como um pano que vai desgastando, quem sabe vai no ponto, e começou a abrir um buraco naquele muro. E de repente o que acontece? O inimigo bate as portas. E o que foi que alguns líderes determinaram? Então o que o povo fez? Tá? O inimigo estava de fora. Não dá tempo agora de cortar água para retocar aquilo. Não dá tempo de buscar pedras. Não dá. O que eles fizeram? Eles foram em algumas casas, derrubaram as casas e pegaram madeira e pedras para fechar aquela brecha. Isso de Isaías para mim tem muitas aplicações, que não é o caso aqui. Se ficar brechas, depois a luta que não está intensa, ela pode ficar muito pior. E nós vamos tentar improvisar não dá certo. Improvisar não dá certo. Em área nenhuma da vida, muito menos na vida espiritual. Que Deus te ajude. Me ajude a consolidar para não ficar brechas, buracos, tanto na nossa vida lá fora como no contexto de Deus. É preciso vencer barreiras. Quantos talentos, quantos dons, quantas habilidades no reino de Deus, na igreja que está paralisado. Porque a pessoa não consegue consolidar, ela começa e para. Não deve ser assim.
Jesus perseverou até a cruz. Ele não parou no meio do caminho, ele não retrocedeu, sofreu oposição, lutas, barreiras, perseguições, foi atacado com palavras terríveis, mas ele foi até a cruz. Mas depois aconteceu o que? A ressurreição. No segundo aspecto, os inimigos que teria que enfrentar. Inimigos internos. Os judeus que moravam na cidade estavam dominados pelo desânimo, pessimismo, isso é palpável no texto de Neemias também, sentimento derrotista e miséria. Se não bastasse, havia duas coisas que estavam destruindo a moral do povo, que é a questão, o quê? A questão do casamento misto, ou seja, casamento de um homem com uma estrangeira, ou ao contrário, enfim, isso pela lei de Deus era terminantemente proibido, e a questão também o que? Da usura. É impressionante como a palavra de Deus lá no Pentateuco condena a questão da usura, ou seja, explorar os seus irmãos judeus que não tinha recurso naquele momento, emprestando dinheiro muito, mas muito aquém do que seria justo. Ou seja, era uma bomba humana no sentido que, no sentido de motivação, não tinha motivação naquele povo. Inimigos externos. Os principais inimigos foram Sanbalat, governador da Samaria, Tobias, governador de Amon, e Gesem, um árabe, que deu muito trabalho para eles, e outros figuras, mas pensar essa aqui. Algumas estratégias dos inimigos externos para paralisar a obra, todas as vezes que nós colocarmos as mãos para fazer a obra de Deus, você pode saber que o inimigo vai se levantar, mas ele é um inimigo vencido pelo nome do Senhor nosso Deus. Primeiro movimento dos inimigos, criar confusão. Meu Deus do céu, como que confusão no reino de Deus é prejudicial. Como que às vezes confusão no reino de Deus começa por uma azeitona que caiu. Enfim, vamos ao texto 4, 7 a 15. (4, 7 a 15). Mas ouvindo Sanbalat e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar as brechas, ficaram sobremodo que irados. A palavra é irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitaram o quê? Confusão ali. O texto sagrado é claro. A estratégia aqui foi o quê? Gerar confusão. E a palavra continua. Porém nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Ou seja, eles fizeram o que? Eles agiram no sentido que humano, questão pragmática, mas também desoraram. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra nós, então pus o povo por família nos lugares baixos e abertos por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo. Ou seja, eu vou avisar todo mundo o que tem que fazer, e não vou mandar esse pelo aparecer em nós, não. Eu vou cara a cara, eu vou mover todo mundo, porque tem que ser uma reação de corpo.
Tem que ser um movimento de corpo. E ele segue. Inspecionei, 14, disse aos nobres, aos magistrados. Verso 15. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado, eu gosto disso aqui. Neemias é um camarada fantástico. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado os desígnios deles. Foi Deus. Ele está dizendo, foi Deus que fez, foi Deus que agiu, foi Deus que operou, foi Deus que tomou a frente. E também a retaguarda. Primeira tentativa frustrada. 4 convites para Neemias ir encontrar com eles. Imagina que convite maravilhoso. 6 de 1 a 4. Tendo ouvido Sanbalate, Tobias, Gesem, o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado um muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas dos portamentos. Sanbalate e Gesem mandaram dizer: vem, encontremos-nos nas aldeias do vale de Ono, porém intentaram fazer mal. Enviei-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes, imagina só, 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, e eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta: eu não vou, estou numa grande obra. Era o que? Era uma ação para tentar então matar e destruir. Uma terceira ação aqui é uma carta, está em 6, de 5 a 8. Uma carta pública dizendo que Neemias estava a fim de ser rei, reino do sul ali, Judá, e se lhe chegar até os ouvidos de Artaxerxes, e ele iria atacar todo o povo. Olha como que o inimigo é estrategista para o mal. Vamos lá, 6 de 5 a 8. Então Sanbalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é o rei. Está tudo mentira. Ora, o rei ouvirá isto, segundo essas palavras, vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, está inventando isso. Deram por satisfeito? Não, aí eles usam uma arma terrível. Essa 4ª tentação, essa 4ª arma, porque ele vai usar agora um sacerdote de Israel. Ele entra com uma arma chamada o que? Religião. Ele entra agora para essa área religiosa. Olha o que diz aqui. De 10 a 14. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava encerrado, provavelmente creia alguns de nós que ele estava enfermo, mas ativo no engano, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fecharemos as portas do templo, porque virão matar-te, aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: homem como eu fugiria, e quem há como eu que entre no templo? Irmãos, o templo é algo sagrado. Tinha alguns espaços que o mortal comum não poderia entrar. Para que viva, de maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia era uma profecia mentirosa,
Então a profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sanbalate o subornaram. O subornaram. Para isso o subornaram. Para me atemorizar. E para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de me infamar e me vituperassem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sanbalate, no tocante a estas suas obras e também da profecia, e aqui o texto serve. Irmão, como eu disse, imagina só que ponto que esses inimigos de um projeto de Deus passou a usar a questão religiosa. Só que esse homem tinha vida com Deus. Esse homem tinha um relacionamento abençoado, profundo com Deus. Esse homem tinha sensibilidades espirituais geradas por Deus. Esse homem foi moldado por Deus para aquele momento da história. É claro que tem profecias verídicas, mas aquela é para que ele cometesse um pecado grave, entrasse no templo, estou repetindo, em áreas que ele não poderia entrar e ele poderia ser até apedrejado em mundo. Neemias enfrentou muitas lutas, mas com 52 dias, essa obra gigante, ela foi concluída. 6, verso 15 e 16. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul. Em 52 dias, apesar das adversidades, dos ataques, Deus estava com a mão sobre aquela obra e ela foi concluída. E o verso 20 diz: sucedeu que ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de Deus, mais uma vez ele coloca Deus na história, por intervenção de Deus é que fizemos o quê? Esta obra. Terceiro e último aspecto: Neemias fez da oração sua força interior. No capítulo 1, que já foi lido, do verso 4 até o verso 11, que ele incluiu o jejum, nós vamos perceber 5 pontos especiais na oração dele. Nós vamos perceber o que? Adoração, confissão, súplicas e lembrança das promessas, identidade, quando ele fala para Deus que aquele povo era o povo de Deus. Ele cita a passagem do Pentateuco, dizendo que aquele povo era povo de Deus, que havia uma identidade com Deus. E finalmente o que? Na oração ele coloca o que? A questão de bênção para cumprir aquela missão. No capítulo 2, verso 4, antes de falar com o rei, ele ora uma oração aqui, pelo menos um texto sagrado, bem curtinho. Disse-me o rei: que pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. O que eu entendo? Ele está diante do rei. E o rei então pede o que tu queres. Oração telegrama. E eu orei ao Deus dos céus. Aprendamos a ter uma oração telegrama por tudo aquilo que nós comemos. Seja em casa, na padaria, restaurante 100 estrelas, restaurante 5 estrelas, se alguém pagar para você, porque às vezes você não consegue um 5 estrelas como eu. Nem que seja uma oração telegrama. Deus abençoa, Deus obrigado, Deus purifica. Diante dos pesados ataques dos inimigos, pede para Deus fortalecer as suas mãos para concluir a obra. Eu acho essa oração dele aqui uma coisa fantástica, vou explicar. 6:9. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra, está repreendido, Satanás. Isso aqui é coisa do diabo.
Coisa de hora, irmão. Esse homem estava fazendo algo de Deus. Porque todos eles procuravam atemorizar-lhe, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não a terminará. Quem está por trás disso? Ele poderia dizer o seguinte: ok, não aguento mais, vou fazer minha mala e vou embora. Mas ele era um homem de Deus. O poder não era dele, era de Deus. E o poder de Deus estava atingindo ele completamente, físico, ou emocional, ou espiritual. Esse homem estava com a mão de Deus sobre ele, abençoando, porque cada vez que ele interagia mais com a vontade de Deus, Deus mais o preparava para ele mais à frente ainda. O que diz? Agora, pois, ó Deus, fortalece o quê? As minhas mãos. Senhor, a batalha está dura. O inimigo ele é feroz, ele não desiste. Mas fortalece, ó Deus, as minhas mãos, porque eu decidi, pela tua graça, ficar dentro e não de fora, e eu não quero sair, eu não quero deixar por pelas metades. Fortalece as minhas mãos. Meus amados irmãos, que Deus fortaleça sempre as minhas mãos, e que Ele fortaleça sempre também as suas mãos naquilo que você faz para o reino de Deus, e às vezes pagando um preço que só você e Deus sabe. Porque às vezes o corpo começa a não responder mais em função de algum problema de saúde. Pessoa, quantos crentes que servem a Deus faz alguma coisa que a casa da família dele, a coisa está dificílima. Está dificílima. Mas mesmo assim, diz: Senhor, eu não vou ficar fora. Porque essa obra não é minha, essa obra é do Senhor. O Senhor prova, o Senhor sustenta. Conclusão. Você tem sentido ultimamente Deus te inquietando para render-se e entregar-se mais em favor da obra de Deus? Você tem sentido um toque? Quem sabe por enquanto essa coisa não é: eu não posso bater aqui na minha vida. Não é aquela coisa forte. Quem sabe não é esse toque. Agora eu posso. Às vezes é um toque mais sutil. Aí eu ouço e digo: Deus, eu quero entrar. Aí, cada vez mais, Ele vai bater mais forte. Aí eu respondo positivamente: Ele vai aumentar o toque. Porque quando passa esse momento, às vezes vai demorar semanas, meses. Eu conheço muita gente, até pastores, que pode demorar anos para esse toque voltar a bater o coraçãozinho do crente. Sensibilidade é gerada no caminhar com Deus. Sensibilidade é gerada no serviço de Deus. Sensibilidade é gerada no meio de batalhas também. Você tem sentido ultimamente Deus te inquietando para render-se, entregar-se mais em favor de Deus? O pastor Paulo Filipe pregou aqui durante muitos anos, foi secretário de missões da Síria. Conheço bem de perto ele, a família. Trabalhou muitos anos no Peru, muitos anos. Foi acometido por uma doença muito complicada no nariz. Sofreu muito com isso Paulo Filipe. Veio ao Brasil, tratou, melhorou, voltou para o Peru, mas continuou sofrendo com isso. Até que enfim ele disse: não dá mais. E agora então aí chegou perto dos 60, ele voltou para o Brasil, ficou na região nossa de Campinas,
E naquele momento, naquele contexto, já que ele não podia mais pastorear, não tinha como, ele foi eleito para ser nosso secretário de missões. Há poucos anos atrás, houve um grito do Peru. O Peru gritou para nós: tem um trabalho lá, que é uma coisa tremenda de Deus. Uma região inóspita, difícil. Quem começou a trabalhar no Peru foi justamente Clerisão, muito conhecido esses irmãos da antiga igreja. Enfim, não achou alguém para ir para o Peru, e para minha surpresa, pastor Paulo Felipe e a esposa, já com seus filhos jovens, adultos, disse: eu estou à disposição. Fez as malas, está no Peru, trabalhando para o Senhor. Porque depois que você se entrega a Jesus, não há nada melhor, não há nada que se compara quando nós vamos entregando mais a nossa vida, os talentos que Ele nos concedeu, os dons, capacitações que se aprende lá fora e pode ser usado para o reino de Deus. É difícil voltar atrás. Paulo Felipe está lá. Deus aguarda a nossa ação como ministro da restauração. Esse homem foi usado pela graça de Deus para trabalhar a restauração de um muro? Não. O muro foi o aspecto material. Foi restaurar uma sociedade. Uma ação de proteção a essa comunidade que estava sendo reconstruída depois do cativeiro. E outra coisa, essa comunidade judaica estava sendo atacada por esses inimigos. Esses inimigos não queriam retroceder, eles queriam manter Israel com o joelho sobre eles, ao lado deles. Sempre haverá muitos inimigos quando dizemos ao Senhor: eis-me aqui. Todas as vezes, eis-me aqui. Inimigos, principalmente espirituais, vão se levantar. E finalmente, mas Deus promete que a sua presença estará conosco no serviço do reino de Deus e que nos dará a vitória. Isso está na Bíblia. Deus prometeu: eis que estou convosco todos os dias. Ele sempre vai estar conosco na missão do reino dele. Ele sempre vai nos dar o maná, a água da rocha, as provisões para fazer. Ele vai ter cansaço, vai ter. Lutas vão ter. Aquele dia fala assim: não aguento mais, eu não aguento mais, a provisão vai vir. E com isso em mente, que Deus me ajude e te ajude. Ajude a nossa igreja no próximo ano trabalharmos para o quê? Para a reconstrução de muros, reconstrução de vidas, reconstrução de ministério que de repente perdeu o vigor, perdeu a força, reconstrução no sentido de dizer: Deus, do jeito que eu estou, eis-me aqui. Daniel, você pode vir aqui mais à turma? Eis-me aqui, eis-me aqui. Eu não tenho carro, Senhor. Vou ter que ir de Uber. E vou ter que voltar com a bênção de alguns irmãos. Nós temos alguns irmãos aqui. Senhor, não dá. Mas sim com enxaqueca. Mas eu sou professor e não tenho substituto. Me dá graça, Deus. Me renova. E eu vou lá servir as crianças da igreja. Nós queremos louvar o Senhor. Queremos adorar o Senhor. Dizer: Senhor, Senhor, dê-me a graça de fazer algo mais para o Senhor em 2026. Derrama sobre mim, Deus, o óleo sagrado, para que eu possa enfrentar aquilo que o Senhor me chamou e me desafiou para fazer. Você que pode, quiser ficar em pé conosco, vamos louvar o Deus de Neemias, porque Ele é o nosso Deus. Vamos louvar o Deus que não sabe o que é derrota. Vamos louvar
aquele que é o início, o meio e o fim de tudo.